A gente pode ter aqui um Carandiru. Comandante, a gente está tendo uma oportunidade boa aqui. Vocês precisam entender isso. Então se entrega rápido. E eu lembro perfeitamente que o Fernandinho Beiramar entendia o que a gente estava dizendo. Sabia que ele ia ser o primeiro a ser morto. Eu não estou conseguindo convencer os caras. Uma tentativa aí do Sauler, né, de evitar uma tragédia em Bangu, né, em 2002. Algumas, né? Mas, camarada, naquela época eu falava com o Roberto Aguiar, que era o secretário de segurança, eu falava muito com o Luiz Eduardo. Tem histórias das rebeliões. Naquela época, se o BOPE tivesse invadido Bangu, naquele dia, a Benedita ganhava a eleição. Tu sabe disso, né? Não, cara, então... Ganhava ou não ganhava? Ganhava, era o Carandiru do Rio de Janeiro, né? Sim, ela ganhava a eleição. Era o Carandiru, eu não sei se ia complicar a eleição do Lula, porque era uma eleição que estava... Cara, mas vamos lá. Passa o cenário pra gente disso aí, cara. Passa o cenário desse dia. Isso foi 11 de setembro de 2002. Sim. 11 de setembro. Tu tava dando aula. Eu tava dando aula, como todas as rebeliões. Eu dei aula pra cacete. Eu era professor, trabalhar manhã, tarde e noite, filho pequeno, vida de professor. Na né? escola particular... Esse dia foi no argumento. Argumento. Esse dia foi no argumento. Mas eu dei aula, fiquei 20 anos em sala de aula, né? Eu tava dando aula, toca meu telefone de manhã, porque a aula é cedo, né? 7 horas da manhã eu tava em sala de aula. Toca meu telefone, era o Irá me ligando e falou, cara, rebelião em Bangu 1. Eu falei, eita porra, em Bangu 1. Porque Bangu 1, gente, é um presídio de segurança máxima do Rio de Janeiro, um presídio pequeno, cabem 48 presos só, que eu negociei rebelião em Bangu 3, tinha 980. Pensa um presídio com 980 presos, né? Eu negociei rebelião em presídio com 500, né? Assim, muitas rebeliões. Tem histórias incríveis de rebelião. Mas essa era o Bangu 1, né, cara? Era onde estavam a cúpula de todas as facções, né? 48 presos, só 4 corredores, né? Enfim, não é um lugar para ter rebelião. Né? Tem toda uma história da rebelião, a raiz, é a morte do E, né? Quando matam o E. Havia uma tentativa do E matar o Marcinho. Lembro disso. Não deu certo, acabaram matando o E, né? E eles tentam fugir, não conseguem, vira uma rebelião. E óbvio, tinha refém. Sem refém não tem rebelião, né? E tinha refém. E eu não vou nunca defender uma invasão, porque você vai perder a vida de todo mundo ali, né? E os reféns não tinham nada a ver com a eleição, né, cara? Se você perguntasse pro refém, vem cá, você topa ser morto para Benedita ser eleita? Qual você acha que é a resposta do refém? Porra, cara. Não. Espera por outra vez. Não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que se colocar também no lugar. Então não dá. Então assim, você tinha algum, eu não vou lembrar de quantos reféns, mas tinha alguns reféns e eram trabalhadores, cada obra. Sim, eu lembro disso. Tinha agente penitenciário, refém. Mas tinha suspeita que um agente estava envolvido, inclusive, com a facilitação, foi né? preso, mas não era refém. Não era refém, né? Mas aí não era refém. Esse não foi trabalhar no dia. Certo. Né? Não, tem o nome dele aí, inclusive. Certo. Mas o agente penitenciário que era refém, tinham 2, não tinha nada a ver com a história. Tinha os pedreiros lá, o pessoal da obra, todo mundo refém, né? E era uma rebelião muito tensa, né? Imagina, Bangu 1, você tava ali, o Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, né? Patrick, Tchaka, um monte de gigante. Gigante. Né? Maitor não, né? Não, Salsinho da Vila Vintém. Salsinho tava. Né? E eles tinham matado o E, né? Podia ter outra, tinham matado de segurança do E também. Eu cheguei cedo, eles foram me buscar de helicóptero, eu cheguei muito cedo. E aí não aceitaram o BOPE para negociar, que para mim era muito ruim, né? E foi só eu e Sauler, né? Sauler era o diretor da Não, unidade? ele era diretor do da sistema, inteligência, né? Do sistema de Bangu. E a gente chegou na grade para negociar, era no final da manhã, isso. O E já estava morto, os 3 seguranças do E morto. Tinha bastante arma. Eles começaram a destruir o presídio, porque eles queriam ser transferidos para outro presídio, não queriam ficar ali em Bangu 1. Uma rebelião muito tensa. O BOPE do lado de fora, né? O Roberto Aguiar, que era um cara que não conhecia o Rio de Janeiro, ele era um... Professor da UNB? Secretário de Segurança que não era do Rio de Janeiro, não conhecia o Rio de Janeiro. Montaram um QG do lado de fora e eu entrava e saía para negociar. E o Sauler na hora. E aí, cara, era muito tenso e toda hora eu falava para os caras, falei, olha só, essa rebelião aqui não é uma rebelião como outra qualquer. É um ano de eleição, é setembro, tem eleição em outubro, isso está na cabeça de todas as polícias. A gente pode ter aqui um Carandiru, vocês precisam entender isso. Então se entrega rápido. Vocês já fizeram o que tinha que fazer. Tu usou isso como argumento a favor da... Como argumento. Lógico, cara. Como argumento. Eu falava o tempo todo, eu falei, ó,
presta atenção, vocês estão fazendo uma loucura, assim, entrega as armas, libera os reféns, vocês já fizeram o que vocês tinham que fazer aí dentro, não pode ter Quem era o mais melhor nenhuma- de conversa contigo, Freixo? Cara, eles ficavam Revezando. muito tenso, eles ficavam revezando, né? Mas eu lembro que na época saiu muita matéria dizendo que o Fernandinho Beiramar é que liderou, etc e tal. E eu lembro perfeitamente que o Fernandinho Beiramar entendia o que a gente estava dizendo, sabia que ele ia ser o primeiro a ser morto. E ele tentava falar isso. Ele falou, teve uma hora que ele encostou no Saulo, ele falou, vocês estão certos, mas eu não estou conseguindo convencer os caras. Né? E aí, porque eles queriam destruir, não sei se eles queriam destruir, mas não sei o que era, se queriam destruir mais a prisão para não ficarem ali. Acabou que eles foram todos para a Presídio Federal, né? Acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro. No primeiro momento eles ficaram no BOPE uma época, lembra? Que eles ficaram no Choque. Eles ficaram numa galeria do Choque. Para depois ir para o Federal. Para depois ir. É isso mesmo. E aí, cara, assim, teve momentos muito tensos, né? E o tempo ia passando, e tem um negócio em Rebelião, Pimentel, que eles não se entregam de noite. Não me pergunta por quê, mas eles não se entregam de noite. E aí o Saulo falando, tá escurecendo. Eu falei, porra, mas o que eu faço? Né? Eu falei, pô, se entrega, mas tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falei, pô, cara, já tem, olha aí, né? Enfim, tentando, aí corta a água, corta a luz, aí, enfim, confusão. Como toda rebelião, e se você vai ganhando, eu falei, pô, liberta um refém, demonstra, pra eu dizer lá fora que eu tô conseguindo negociar, né? Então era tudo muito... assim, tinha que salvar a vida ali, né, cara? Era pra salvar a vida, né? Aí, cara, um deles chega e fala assim, ó, a gente vai se entregar, a rebelião acabou, mas 6 horas da manhã. Eu falei, não, isso é brincadeira. Eu falei, vocês vão passar a madrugada inteira em rebelião? Vocês têm ideia do risco que vai ser isso aqui? O BOPE vai invadir, cara. Vai invadir. Eu não vou ficar aqui pra ver Carandiru. Eu vou embora. Tá parecendo com o roteiro do Tropa de Elite 2. Pois é. Tá igualzinho. Eu falei, eu vou embora. Eu não vou ficar pra ver rebelião, eu não vou ficar pra ver chacina aqui, cara. Eu vou ficar... Eu falei, pô, se entrega agora, cara. Eu falei, não, escureceu, a gente não se entrega de noite. E a gente se entrega às 6 horas da manhã. Tem uma cena hilária nessa história. Que o Saulo chega pra eles e fala o seguinte, é palavra? Aí o Robson Caveirinha fala assim, é palavra. E a nossa palavra vale mais do que um tiro. Eu falei, bom, o que isso quer dizer? Eu não sei, mas... vocês vão se entregar às 6 horas da manhã? A negociação está encerrada. 6 horas da manhã, aí eles falaram, 6 horas da manhã pode aparecer os senhores aqui, que todas as armas vão estar aqui, a gente vai liberar todos os reféns. Eu falei, nenhum refém mais e nenhum preso mais vai morrer. Ninguém morre mais.